Bom dia a todos, um abraço ao pessoal do Sociedade Espírita Maria de Nazaré, ao GE Francisco de Assis e os nossos amigos do canal do Dudu Moleque. Nosso bom dia, hoje é 11 de outubro de 2017 e nós vamos tratar o capítulo Complexo Obsessão. Certo? O capítulo, pessoal, Complexo Obsessão. Nós tínhamos falado com a Eliana semana passada sobre a morte de Dimas, não foi, Eliana? Que eu falei, então a gente vai ter que falar da morte de Dimas. A Eliana não tá lá no grupo do GE Francisco de Assis, mas eu achei, viu, Eliana, para reforçar o assunto da morte de Dimas, um vídeo que fala mesmo a morte de Dimas. Desculpem. E mostra mesmo exatamente a mulher de Dimas sentadinha assim do lado da cama e que o pensamento dela, que não tinha, por exemplo, o costume da oração, que era como uma rede que segurava, né, fazia, né, aquelas energias assim escuras, você vai ver mesmo no vídeo, que segurava o próprio o Dimas, sem permitir que ele desencarnasse, vamos dizer assim, com sossego, porque merecimentos ele tinha, mas ele descuidou, né, de ensinar, vamos dizer assim, a prece, a prática da prece, à pessoa amada. E tá bom, a espiritualidade trabalha, Jerônimo, né, trabalha ali e retira aquelas energias, enfim, para liberá-lo. Inspira-o até, viu, Eliana, para que ele possa dizer para ela e descansar, né? Enfim, para que ele pudesse desencarnar tranquilamente. Com aqui o capítulo Complexo Obsessão, nós vamos pegar o trecho onde a gente tinha lido, mas antes disso, nós vamos fazer uma prece, tá certo? Para nossa harmonização. Sim, Eliana, livro Obreiros de Vida Eterna. Você lembra que eu fiz esse estudo? Eu fiz esse estudo há anos atrás, não sei se você já frequentava aqui. O Obreiro de Vida Eterna, nosso lá, Obreiro de Vida Eterna, Libertação, Mensageiros. Fui eu que fiz. Sexo e Destino, do André Luiz, foi. Fiz esses. Mas agora vamos fazer uma prece. Meu Deus, Pai querido de infinito amor, que a Tua bondade possa banhar-nos, que a Tua misericórdia possa nos dar força e coragem para estarmos mais unidos, mais fortes, para superar as nossas dificuldades e as provas que a própria vida nos dá. Abençoa, Senhor, a cada um de nós e a todos aqueles que necessitam de Ti nesse momento. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, a Dona Ivone traz uns trechos do próprio Evangelho, né? E mais adiante, que é o trecho do capítulo 28, nós estamos estudando, tá? Essas preces lá no grupo GE. Aí continua aqui, ó. Daí o imaginarmos que os trabalhos para a cura de obsessão deviam ser especialidade de determinados espíritas. Vocês lembram que ela diz isso?
e sempre realizados em ambientes discretos, onde quaisquer rumores do mundo não penetrassem, pois é sabido, por quanto se dedicam às investigações transcendentais, que as vibrações ambientes influem poderosamente, bem ou mal, nos trabalhos práticos do espiritismo. Essas atribuições, ou seja, a dedicação aos casos de obsessão, requerendo constante e profunda atenção, observação e estudo, absorve de tal forma as preocupações do experimentador que bom seria que ele somente se dedicasse a tal setor, a bem dele mesmo e do próprio labor. Que foi onde nós paramos a semana passada, que era sobre a questão da energia do ambiente, livre de barulhos, né? Logicamente, se conseguimos ter um ambiente exclusivo para aqueles trabalhos ali, qual é a lógica, né? Que vai ser muito melhor, porque as formas pensamentos vão ser muito mais voltadas para o bem, para o objetivo no qual se encontra ali. E um ambiente que tem que se fazer outros tantas reuniões, vai ter vamos dizer assim, um resquício dessas energias, mas também não podemos subestimar a capacidade da espiritualidade de socorrer, de purificar, lembrando sempre mais que o nosso templo é o coração, né? E aí ela traz do capítulo 28, o Evangelho segundo o Espiritismo, na prece para o começo da reunião. Existe a seguinte advertência, a qual sensatamente instruiria os médiuns que a estudassem com o coração atento, e também aos respectivos diretores, pois a instrução espírita não pode perder de vista nenhum detalhe que vise a solidificá-la. E aqui ela transcreve um trecho. Bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos, consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento preciso. A dona Ivone colocou em negrito a frase com o fervor e os recolhimentos precisos. Então, animados de bons sentimentos, chegar à reunião mediúnica ou ao seu momento de contato mediúnico, no máximo possível dos teus empenhos, livres de rancores, livres, não é? Do egoísmo, da inveja, reconhecer que nós erramos com isso aí, reconhecer e sentir esse fervor e o recolhimento. O que é esse fervor, né? Esse fervor e recolhimento é aquela força da fé, a força da fé vocativa, fervor, força, né? Que tem uma etimologia que, se nós olharmos de fervura, né? Mas fervor de aspetata que eu deixei aqui, de zelo, ardor, entusiasmo, amar com fervor. Fervor na parte religiosa como um desejo ardente de caridade. Bonito, né? Um desejo ardente de caridade. E o que é recolhimento? Recolher-se, né? Recolher-se é silenciar-se dentro de si para uma maior concentração, para que, calando a nós mesmos, né? Calando em nós, nós possamos escutar a outrem. E quem é esse outrem? São os espíritos que irão entrar em conexão conosco pelo pensamento,
nós vamos estar mediunicamente em contato com eles. Então, essa palavra recolhimento é uma palavra muito usada por Kardec, né? Lidar com a mediunidade tem um grau de seriedade muito grande e necessita-se de um recolhimento, né? Ele usa muito essa expressão. Continuando a leitura, entretanto, nem todos os obsessores são verdadeiramente maus. E de muitos deles poderemos fazer amigos espirituais nossos, através do bom tratamento fraterno que lhes dispensarmos. Lembramo-nos aqui de um desses obsessores, com o qual travamos conhecimento durante certos trabalhos para as curas de obsessão, realizados na antiga Casa Espírita da cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, o qual dizia, quando presidindo nós as sessões, o exortávamos a abandonar o infeliz. Exortávamos a abandonar o infeliz, a atitude do perseguidor do próximo, usando então expressões quase integralmente idênticas às aqui lembradas. Pois é, aí ela participava dessa reunião mediúnica e ela vai dizer, olha aqui o que é que ela dizia, né? Perdoe, minha querida, é com pesar que a contrariam. Peça-me outra coisa qualquer e eu atenderei com o coração nas mãos. Peça-me que seja bom e caridoso para com qualquer outra pessoa, que ore pelos que sofrem, como a vejo fazer aqui todos os dias. Peça-me, seja o que mais for e me esforçarei para atendê-la. Mas não me peça para desviar dele. Ela colocou entre parênteses obsidiado. O castigo que tanto merece, porque isso está além das minhas possibilidades. Se a senhora soubesse o que ele me fez, da sua pessoa, isto é, a senhora, tão meiga para mim nas suas orações, tão afetuosa, tão boa para os meus companheiros de desgraça, eu gosto muito, muito mesmo. Ser-lhe-ei eternamente grato pelo bem que me vem prestando. Estarei pronto a servi-lo em qualquer emergência em que me lhe puder ser útil. Mas a ele, não. Eu odeio com todas as forças do meu coração, ultrajado pela maldade dele, e não o pouparei. Então, um diálogo de Dona Ivone com o espírito sofredor, no qual ela investia nas preces, com misericórdia, né, como nós tínhamos falado, como prática, orando por eles, pelo obsediado, pelo obsessor, seja na casa espírita, seja nas orações que ela fazia em particular. O espírito disse para ela que por ela podia fazer qualquer coisa, ela podia pedir para ajudar outras pessoas, para agir de caridade, ele faria, mas para aquela exata pessoa no qual estava em tratamento, não. Por causa da maldade. E aí Dona Ivone continua argumentando. O teu drama foi vivido há tantos anos, meu amigo. Por que retê-lo nas recordações? Para continuar sofrendo o seu amargor? Não seria mais consolador procurar perdoar e esquecer, concedendo tréguas ao coração sofredor? Para tentar a felicidade na prática do amor fraterno? Revidamos nós. Mas pareceu não ouvir a nossa insistência, pois continuou a frase interrompida. Sim, minha querida, somente 2 lugares lhe assentam bem como residência. O hospício, onde presentemente se acha, ou a cadeia, pois a ambos eu conheci por culpa dele. É um miserável, acredite. É pior do que eu e merece o que está sofrendo. Então, era uma pessoa, né, que tinha feito coisas assim muito dolorosas com esse nosso irmão, que conhecia bem o que era uma cadeia, foi para a cadeia, vamos dizer assim, por culpa dele, e mantinha essa mágoa dentro. Então, com todo o carinho que ele tinha ao responder Dona Ivone, observem que ele era respeitoso, educado com ela, né? Mas irredutível perante a sua perseguição, perante o próprio perseguido.
Mas aí continuaremos no nosso próximo áudio. Daqui a pouco nós voltamos. Voltando aqui no nosso segundo áudio, então, né, Dona Edna, um diálogo que às vezes até a gente conhece, né, entre dialogador e espírito, no qual ele está muito ofendido, muito dolorido e que ele busca revanche, ele busca justiça. Por que ele busca justiça? Porque ele não entendeu os mecanismos de justiça de Deus. Ele não entendeu as leis de Deus, porque ele não sabe, por ignorância. Ele muitas vezes deles não sabe por comodidade, porque é melhor não saber, né? Porque o conhecimento é libertador. E muitas vezes aquele conhecimento, está com aquele pensamento, faz com que a pessoa, vamos dizer, se dengue sobre aquilo ali, né? Continuemos. Esse obsessor, como se vê, não era dos mais endurecidos, visto que admitia atitudes amáveis para outrem, que não seu adversário. E era sincero, declarando que a este não abandonaria, em vez de mistificar, concordando em se afastar do mesmo, apenas no intuito de se livrar da nossa impertinência, como muitos outros o fazem. Então, alguns espíritos mistificam, né? Enganam, dizem que vai perdoar, tá bom, vou perdoar para poder se livrar. E continua, né, a perseguição. E quer nas sessões práticas que nós realizávamos, quer a sós, durante a vigília ou em nossos transes de desprendimento, demonstrou sempre grande respeito e mesmo afeto por nossa pessoa. Em certa ocasião, quando as dores de uma grande provação nos assaltaram, tivemo-lo ao nosso lado tentando algo para nosso alívio, qual bom amigo terreno, que apesar de não ser personalidade propriamente virtuosa, é capaz de bem-querer e favorecer um amigo. Cerca de um ano mais tarde, no entanto, cansou-se de praticar a vingança. Envergonhou-se do próprio procedimento e porque já tivesse adquirido conhecimentos razoáveis sobre o Evangelho e a doutrina espírita, graças à convivência com os componentes das aludidas sessões, arrependeu-se, abandonou a presa, que se recuperou lentamente, e despediu-se de nós para novos ciclos de progresso. Então, o espírito até tentou socorrê-la nas suas provações pessoais, a Dona Ivone, né? Mas ele não cedia. Depois de um ano de convencimento, chamando ele, seja nas suas meditações, suas comunicações pessoais com o próprio espírito, quando estava a sós, seja na sessão mediúnica com outros médiuns, seja no desprendimento, quando ela saía do corpo, vocês sabem que ela entrava em muitos transes letárgicos, né? Fazia as viagens astrais, assim como chamam, ou projeções da consciência, também chamada assim, ou consciência viajoura, também chamada assim. A Dona Ivone mantinha contato, Dona Edna, vários nomes, né? Tinha contato com essa entidade que depois de um ano, que já tinha um certo conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho, cede e vai seguir um outro rumo. A Dona Ivone ainda diz assim, que a convivência com os componentes das aludidas sessões. Então, muitos desses irmãos vão conviver conosco mesmo nessas reuniões. Vão estar conosco presencial, observando, convivendo, vendo a nossa capacidade de amar, vendo a nossa capacidade de perdoar, porque a gente está aqui na reunião mediúnica falando, olha, meu irmão, você tem que perdoar, mas a gente não consegue perdoar os nossos, a gente não perdoa, porque ao menos assim, se o espírito observa que você também tem um ressentimento, mas você está tentando lutar contra aquilo e está metendo em prática, ele reconhece seu lado humano. Ele sabe que você está encarnado e que você tem uma visão diferente, né? E que
seja como for, ele tá mais leve, ele tá mais livre, né? Estando só de corpo perispiritual. A Dona Ivone continua aqui. Como bem se percebe, essa entidade permaneceu reeducando-se nas sessões da antiga Casa Espírita, assistindo aos trabalhos práticos e aos estudos durante 2 anos. Quando ensejos lhe foram renovados para observar o elevado ideal que movia aquelas criaturas, que o outro desejo não possuía senão o de progredir na prática do bem e do amor de Deus. Então, ficar ali com ele continuou mais 2 anos, fazendo estágio na Casa Espírita, ajudando ao seu modo, estudando, para poder fazer começar um outro caminho, né? E foi essa observação aos frequentadores, aos trabalhadores, que ele conseguiu se convencer que a felicidade iria por outros caminhos, né? Por outros interesses que não eram o da vingança. Dona Edna colocou ali para nós a humildade dela ao dizer, pois, que ela estava sempre ajudando, sempre, né? E pedindo, orando, fulano e tal. E acabou, não só ela, observem que ela fala de grupo, né? Ela fala de uma questão de grupo, de união do grupo. No caso, ela como dialogadora naquele grupo mediúnico, mas os próprios médiuns e os trabalhadores, porque ele não ficava só observando ela, ele observava também os outros, né, que estavam convivendo e que também tentavam convencê-lo, tentavam persuadi-lo daquilo. A Dona Ivone continua aqui, por sinal, como meu livro é um livro estudado, ele é grifado. Então tem alguns grifos meus que eu acho interessante, de alguns anos atrás, e eu vou ler para vocês e vamos entender porque é que eu grifei, né? Também tô curiosa para descobrir. Eliana, ainda bem que ele ficou, com certeza, né? Teve a possibilidade, né, Eliana, de ver. E, na verdade, é como se ele tivesse... Você vê que ela disse que ele não era tão mal. Então, ele era mal com aquela pessoa. Isso é muito curioso, porque uma vez conversando com as amigas, normalmente quando é com a pessoa eu lembro. E a gente dizia o seguinte, que muitas vezes a pessoa que é o nosso algoz, ou seja, aquela pessoa que é a nossa pedra no sapato, aquela que cria a nossa dificuldade, ela é algoz para nós, específico, mas muitas vezes é benfeitora para tantos outros. Então, na vida do cotidiano, se nós observarmos, nós vamos ver, por exemplo, às vezes uma sogra péssima, mas uma grande amiga, né? Uma amiga que possa, por exemplo, lidar com o dinheiro de uma forma assim, tirar da boca para dar para outro, mas para lidar com um funcionário é diferente, ela tem a mão mais fechada, entendeu? Ela bota para quebrar no funcionário, mas é só com aquele funcionário. Às vezes para outras pessoas ela é maravilhosa. Para aquela pessoa ela é um algoz. Para tantas outras ela é um benfeitor. E isso conta. Então essa da sogra, essa da amiga pão dura e tudo mais, são coisas que são reais. São coisas do cotidiano e que a pessoa que está vivenciando aquele momento difícil, né, com ela, diz assim, meu Deus, aquilo é um monstro. Ela não consegue, não tem capacidade de amar. Mas tem sim. É porque com aquela pessoa, ela tem... com aquela pessoa específica, ela não consegue ir muito além, né? Ela não deu passos do próprio perdão. Tem casos também de mães com 8 filhos. Aí com 6 filhos, ela é uma pessoa maravilhosa para aqueles 6 filhos. Todos são muito, muito apegados a ela. 2 desses filhos são aqueles que são apegados ao pai. E aí não são muito apegados à mãe. Então toda a vida foi observando os erros da mãe.
acusando a mãe nas dificuldades que ela tinha, pouco vendo das coisas que foi feita de bom, inclusive o próprio parto, né, já começando aí, e observar como perseguidores. E a gente tem um entendimento de ver que às vezes aqueles dois abençoados ali com aquela mãe eram desafetos, e os outros 6 não eram desafetos a esse ponto, né, ao ponto de trazer mágoas para a própria vida presente. E aqui continua-se a instrução doutrinária. Vamos ver onde foi que eu grifei, tá? A instrução doutrinária é onde eu tô grifado. O exemplo, a paciência e o amor são, portanto, fatores indispensáveis ao bom êxito dos trabalhos de curas de obsessão. Ponto. É um tema, quando eu digo essas coisas para vocês, a gente conversa assim, vamos dizer, são vários anos nisso, né, dona Edna? Até parece que a gente chove no molhado. Mas é porque, na prática, nós observamos que são, sabe, fórmula funcionante, receita que funciona. Então, a instrução doutrinária. Por que instrução doutrinária? Porque lá vão estar as respostas seguras de um coletivo de fidelidade àquele pensamento de vários espíritos. Então, não é o fulano, o espírito tal disse. O espírito fulano de tal disse. Às vezes diz muita coisa legal mesmo, que condiz talmente com a doutrina. E aí a gente, quando tem um conhecimento doutrinário, a gente compara e fala, poxa, legal. Tem outras coisas não, que você fala, eita, fulano tá dando uma opinião. Fulano tá contando a sua vivência. Ainda tinha dito assim pra vocês que se vocês pegarem 10 brasileiros imigrados na Itália e em regiões diferentes, em estados diferentes, as pessoas vão ter experiências diferentes, sociais, culturais, econômicas, né? Com a própria Itália para contar para vocês e dar a sua opinião. Assim fazem os espíritos. E aqui eu grifei mesmo, né? A instrução doutrinária, o exemplo, a paciência e o amor. Peraí. Então, instrução doutrinária, ou seja, eu tenho uma instrução que me ferramentaliza, me dá a capacidade de agir. O exemplo, faço as coisas no meu possível, da minha limitação do bem que eu ainda desejo, né? O desejo do bem, como nos ensinam os espíritos, o desejo do bem, que é o exemplo, a paciência, porque nós vamos ser colocados à prova o tempo todo, seja da própria vida, seja através dos homens, para que essas provas sejam efetivadas, seja através dos próprios espíritos. E o amor? O amor vem para completar tudo isso, né? Porque um precisa do outro. Porque você pode dizer assim, poxa, eu tenho muito amor para dar. Mas é importante que nós compreendamos esse amor e que nós entendamos como usar esse amor. Porque se eu tenho amor e eu tô querendo fazer uma cirurgia no coração de alguém, eu tenho que ter a cultura médica de cirurgião cardíaco, não é verdade? Então a minha dose de amor vai fazer com que o meu trabalho venha à maravilha, seja bem feito mesmo. E aí ela diz, são fatores indispensáveis a um bom êxito. Então, a cura de obsessão é como uma cirurgia, né? É como asportar uma problemática cravada em 2 seres humanos, porque não deixam de ser 2 seres humanos, um com corpo e um sem. A dona Edna nos disse ali, sim, é necessário voltar para ficar marcando a vivência sempre. Inclusive, como aprendizado é repetição, né? Ficar repetindo. Porque tem muitas coisas que a gente viu e parece que é novo. Às vezes eu vejo amigos espíritas que são várias classes diferentes, né, tipos. E aí eu falo assim, não, mas eu já li o livro dos espíritos, eu conheço a doutrina espírita. Há quantos anos que eu sou espírita? 40 anos.
Ah, sim, sim. Eu li o Evangelho, eu li os Espíritos, eu li. Você leu a Gênesis? Ah, não, eu acho muito chato, li não. Tá bom, você leu o Seu Inferno? Algumas coisas sim, li não. Então, você não leu a doutrina espírita, não estudou-a, né? Então, a necessidade desse estudo continuado, eu acho assim que a gente nunca tá pronto a 100%, né? A título de espiritismo, a título de espírito, a gente já sabe, né? Porque a gente vai estar sempre precisando resgatar em nós a própria memória e, em ocasiões exatas, a própria prática, né? Mas nós continuaremos no terceiro áudio. Voltando aqui para o nosso terceiro áudio, a dona Edna nos disse como vamos nos dirigir um espírito se não temos esses elementos em nossa vida. É a condição moral que nos dá a base para este trabalho. E é aquilo que o codificador nos ensina, né, dona Edna, de quando ele fala de ascendência moral, estava explicando a uma amiga sobre a ascendência, né? É uma conquista, né? É essa ascendência que nós devemos adquirir, todos. E é um trabalho diário, é um trabalho assim continuado, né? E a dona Ivone continua aqui. E não julguemos que qualquer entidade endurecida no erro possa converter-se e arrepender-se rapidamente, sob a magia da nossa doutrinação durante uma ou duas sessões. Então, os espíritos, eles não vão, os obsessores assim, não é que eles vão se converter rapidamente, a não ser que eles estejam mistificando em alguns casos. Em casos raros, eles já estão predispostos, né? Àquela, vamos dizer assim, a doutrinação, aquele diálogo, ele já vai ter uma abertura de sentimento para poder entender, né? O que é que está acontecendo na vida dele, o que é que pode melhorar para a vida dele. Que existem várias reuniões mediúnicas com tipologias diferentes. Então, vão ter espíritos que eles são problemáticas mais simples, estão atacando as pessoas por uma questão de sintonia, então dá para tratar eles assim com mais simplicidade. Já tem aqueles que estão na porta da conversão mesmo, ou seja, deles compreenderem que devem estar bem, mas mesmo assim não é fácil. Espíritos endurecidos, como diz a dona Ivone, não dá para ser num diálogo só, porque ele vai ter que ter uma vivência. Lembremos que o diálogo é uma conversa, nós utilizamos palavras. E com a palavra e a sinceridade, com a instrução doutrinária, e a paciência, o amor, né? Nós emitimos raios de energias no qual eles vão sentir. Mas é depois que eles vão observar nós mesmos, a nossa vivência, para seguir o modelo. Para que eles dizem assim, tá bom, olha lá, ela tenta mesmo e vai. Numa segunda reunião, ele vai sentir de novo essa vibração, esse jato de energia. Enfim, ele vai sendo cativado. Ele vai compreendendo. Vocês sabem que no tratamento do atendimento fraterno, o trabalho que a gente faz, é todo um trabalho de assistência, né? Então, assim, o tratamento à distância nosso consiste em várias nuances do estudo para instruir a pessoa, para que ela seja autônoma e ela possa compreender que a mudança vai partir dela. A prática da prece, ou seja, dessa vibração, dessa conexão com Deus diariamente. Inclusive a prática de orar por outras pessoas que não sejam a si mesmas, porque existem os dias exatos para ela. Então, é toda uma convivência entre estudo, instrução, ouvir com paciência, amar, despertar o conhecimento, né, da pessoa, não só o conhecimento que vem de fora para dentro, mas um sentimento intrínseco na pessoa, que ela sabe que é daquele jeito. Então, é com o tempo, ouvindo as pessoas mais experientes, né? Porque vamos dizer que eu sou criança engateando. Se uma pessoa ela se empenha numa mudança, eu tô falando agora de pessoa encarnada, né? Vamos dar um exemplo agora.
Se uma pessoa encarnada, ela se empenha numa mudança, ela quer mesmo, ela ambicia isso, ela deseja estar bem, ela é capaz de dar passos maravilhosos em um ano de dedicação. Agora, ela precisa de um ano mesmo para poder essa convivência. E olha que coincidência, a Dona Ivone fala que depois de um ano foi que o espírito se convenceu, né? Aí mais 2 anos ali estagiando. Então, nós precisamos desse ano para que a gente, que mais, que menos, para quem está com vontade mesmo, para que ela possa, eu acho que até simbolicamente, passar pelas 4 estações, né, Dona Edna, da vida, que ela vai ter que enfrentar. Vamos supor que ela começou com um problema no inverno, e ela vai passando para aquelas suas fases da vida, inclusive celular, inclusive da reabilitação energética, fase por fase das amizades que ela vai construindo, para um ano depois ela olhar para trás e falar, poxa, o ano passado eu estava assim, assim, assim. Então, o trabalho do GE, inclusive com o colegamento aqui com o trabalho do Maria de Nazaré, para que a pessoa se capacite, para ela entenda que ela possa se instruir, dar um passo transformador para ela mesma, agora com o apoio de todo mundo. Isso me lembra muito, sabe, Dona Edna, dando uma parêntese aqui, continuando esse nosso pensamento, uma explicação que os espíritos dão sobre a própria ajuda, sobre o socorro, né? Então ele fala, olha, ajuda que o céu te ajudará não significa bateis e abrivusar. Vai completar ajuda que o céu te ajudará. Então ele dá um exemplo, se uma pessoa estiver no deserto e ela estiver com fome, e ela estiver com sede, e ela já está debilitada, caiu lá na areia e tal, aí vem um espírito, um anjo do Senhor, como queira chamar, um espírito de Deus, e vai te inspirar, olha, se você ganhar mais força, meu irmão, ele vai dar aquele impulso energético, né? E você começar indo assim, direitinho. E depois você virar um pouquinho para a esquerda, você vai achar um oásis. Aí a pessoa se levanta com aquele pouquinho de forças e chega no oásis. Se ela for uma pessoa que ela for grata a Deus, ela vai dizer, meu Deus, o Senhor me inspirou. Muito obrigado. E agradece, né? Se ela for uma ingrata, ela vai dizer, ai que sorte. Você lembra, Dona Edna, disso? Hein, Eliana? Ai que sorte. Ainda bem que eu fiz assim, virei pro lado e tal, e achei, né? Porque é uma construção do esforço próprio. Então, nós vamos conquistar, nós não vamos achar líderes, nós não vamos achar papas, nós não vamos achar rabinos. No espiritismo nós não temos isso. Nós temos irmãos, eu fiz uma metáfora para uma amiga, né? Que uma amiga estava querendo fazer uma pesquisa e ela falou assim, me perguntou. Aí eu estava assim muito ocupada, eu falei, pesquisa tal coisa aí no Google, depois você me fala. Eu agora devo fazer isso assim com as amigas minhas, elas vão ouvir, vão saber. Aí elas fizeram a pesquisa, uma delas me trouxe tal coisa. Eu falei, pronto, e aí? E aí o que? Eu falei, você tem que continuar pesquisando. Aí foi que você concluiu. Aí vai pesquisar. Ela brincou, falou, nada, você é a professora, eu sou aluna. Eu falei, peraí, vamos entender que é assim. Digamos que eu seja uma professora de 2º grau. Então eu vou ter um professor universitário para ensinar para mim, que eu vou ensinar aquele de escola média, que vai ensinar para aquele de escola elementar, primária, que vai ensinar para aquele de escola da infância, né? Que vai ensinar para aquele do berçário, e o berçário vai ter o profissional que vai ensinar aquele que está grávida, vai dar os primeiros passos, e o universitário vai ter o doutorado, que vai ter quem tem o doutorado, e o doutor vai ter quem tem o PhD, e assim vai, né? Então, nós podemos sim, no estímulo, como diz Kardec, não se assustem com a palavra ensino, porque muitos ensinos acontecem não só no púlpito das cátedras, né? Então a gente divide experiência e tal, assim, mas é tudo um esforço de construção. Então,
Não tem como, no nosso ambiente de trabalho, dar somente aquela papa pronta para a pessoa comer, né? Então, é toda uma estrutura de autofortificação dela. Ela vai construir o seu esforço através da ajuda dos próprios espíritos, que eles estão sempre a nos ajudar. Lembrando que Deus ajuda o homem pelo próprio homem, né? André ontem lembrou disso, foi ontem, acho que foi no italiano que ela falou, que é uma frase que Emmanuel fala uma coisa parecida e Kardec diz isso, né? Que Deus ajuda o homem pelo próprio homem. E ainda mais, Kardec ainda diz assim, Kardec na Gênese diz uma frase assim a favor das mulheres muito linda. Ele fala assim que Deus cuida da sua criatura através das mulheres. Então, Deus cuida através de outro para que possamos estipular, efetivar, na verdade, a lei da própria fraternidade. Então, nós esperamos a ajuda da espiritualidade, mas, consequentemente, nós vamos ajudar a outro. Então, se a espiritualidade é a universidade, eu vou ajudar o da escola média. É assim? Que vai ajudar o outro. Então, nós vamos ter sempre a quem ensinar e vamos ter sempre a quem nos vai ensinar, nos vão ensinar. Vai ter sempre algo a aprender com alguém, porque nós estamos em continuado aprendizado. E a Dona Ivone continua. Elas permanecerão talvez frequentando nossos trabalhos a fim de se instruírem e se reeducarem sob o nosso contato, conosco fazendo o aprendizado rudimentar para conseguirem novas fases de instrução e progresso. Alguns dali mesmo voltarão a reencarnar sem atingir a espiritualidade. E então, certamente, o obsidiado igualmente será agraciado com novos ensejos redentores. Então, dado que ajudando o espírito e ajudando o encarnado, todos dois vão ter as suas ocasiões de se melhorarem, né? De começar ciclos novos na sua vida. Então, podem muitas vezes continuar no grupo espírita para que ele possa aprender, tá bom? E dali mesmo ele reencarnar. Às vezes eles não vão nem para a colônia. No sentido de a gente, mas vai para o nosso lar, depende, cada caso é um caso, não todos são redondamente iguais. Porque alguns grupos espíritas, eles têm mesmo estruturas de zona de crosta, né? Porque a energia ali, crosta, significa assim, energia na terra, assim, nível de terra, para a própria instrução. Então, isso é coisas que podem acontecer. Aí, eu achei um outro sublinhado. Vamos ver por que eu sublinhei? Vamos lá. Entre mentes, nada se conseguirá se o próprio obsidiado não auxiliar a cura procurando renovar-se moral e mentalmente, corrigindo suas imperfeições e reagindo contra as sugestões maléficas do opositor. Por isso que eu sublinhei. Pela prece humilde e fervorosa, ele muito conseguirá para si próprio, pois tal procedimento, digno e agradável às leis de Deus, cansará o obsessor, que cedo se retirará, compreendendo que a si mesmo ofende quando procura ofender o próximo. O obsidiado, então, muito poderá fazer pela regeneração moral do seu obsessor, o que o elevará em méritos nos conceitos do mundo espiritual, para ele atraindo as simpatias protetoras. Vamos falar muito desse assunto, desse sublinhado, porém, no nosso próximo áudio. Até daqui a pouco. Voltando no nosso quarto e último áudio do estudo de hoje. Então, o sublinhar. Olha, na minha edição, viu, Eliana? Na minha edição, é uma edição. Eu não sei se. É uma pena quando não é câmera, né? A minha edição. Eu não sei onde é que veio essa edição aqui, não. Que isso, Juliana? Quarta edição.
Cegueira. A 4ª edição é um livrinho da capa Corvinho, tá? Corvinho. Então a página é 218. A página 218. Então, esse sublinhado que eu coloquei, né? Que diz o seguinte, que se o obsidiado não auxiliar na cura, procurando renovar-se moral e mentalmente, corrigindo suas imperfeições. Para uma pessoa corrigir uma imperfeição, ela tem que admitir que tem aquela dificuldade, não é verdade? Nem sempre as pessoas querem ouvir. No tratamento de atendimento fraterno, nós vamos encontrar estratégias para ter uma aproximação de cada pessoa. Como falar com ela, mas falar a verdade. E precisamos de tempo para que ela se auto-observe num estudo minucioso de si mesma. É por isso que nós precisamos realmente de 1 ano. Que coisa incrível! Nesse trabalho que nós fazemos há uns 4 anos, gente, alguns casos que não foram certos, mas assim, em trabalho de equipe, né? Bom dia, Elcio, bem-vindo. Trabalho de equipe, as meninas assim muito dedicadas, assistências várias de todo tipo, do estudo, a conselhos, a encontrar soluções até para a vida material, no sentido de vamos fazer assim, vamos fazer assado, procura assim, procura... Nós observamos que pessoas outras fizeram uma transformação assim linda em 1 ano. Linda, linda, ao ponto da gente assim ter aquela vontade de se abraçar e chorar de alegria. Dessa alegria espiritual, sabe? Que se sente a ver em 1 ano como nós podemos realmente dar o nosso passo. Agora, o obsidiado tem que se auxiliar a si mesmo, ele tem que decidir renovar-se moralmente e mentalmente, corrigindo as suas imperfeições. Ele tem que admitir, principalmente para ele mesmo, né, Elcio? Às vezes não precisa determinação, força da vontade, né, Elcio, que a gente tava falando. Que se a pessoa coloca assim a sua vontade em 1 ano, ela tá, muito bem. Tem que ter a força da vontade. E aí, a pessoa, se ela percebe que ela tem tendência, por exemplo, à avareza, ela vai tentar corrigir. Se ela tem tendência a ser ciumenta, ela ciúma de tudo, ciúma dos filhos, ciúma do marido, ou tem posse dos amigos, fulana é minha amiga, me dá menos atenção do que da fulana de tal. Se ela percebe que ela sente um incômodo por causa que um amigo tem mais capacidade intelectual do que o outro, ela vai ter que trabalhar nisso aí. Para que ela possa, como diz a dona Ivone, entrar em sintonia com a espiritualidade superior e abrir a porta para a espiritualidade entrar. Porque é como se fosse cada sentimento desse, cada situação dessa que a gente não trabalha, é como se a gente colocasse um saco de areia na porta para a espiritualidade não entrar. Então nós vamos diminuindo, nós vamos furando os saquinhos de areia para que faça mais espaço, para que a espiritualidade possa ter acesso a nós. Eu, a semana passada, tinha falado com vocês da parábola do grão de mostarda, né? E a André também gosta muito disso, falou no seu estudo, porque é muito emocionante. Porque sabemos que nós próprios temos essa capacidade, sem precisar de passes mágicos, sem precisar de ritualísticas, sem precisar de objetos que possam nos dar sorte, mas acreditando na nossa potencialização do bem. Nossa, é bom demais, né? A dona Edna disse assim: Ju, realmente a gente fica feliz quando acontece do espírito entender e modificar seu modo de continuar melhor. Dona Edna, com o espírito e com o encarnado, né? São 2 satisfações assim que é de uma felicidade, de uma alegria, que às vezes a gente brinca com as meninas assim, e graças a Deus a gente tem um grupo assim muito unido, né? Então ele fala assim, nossa, o povo pensar que a gente é doidinho, né? Porque
a verdadeira satisfação não é nunca nas coisas assim que o mundo material nos oferece, mas essas satisfações da vida espiritual. E não é só ficar falando com o Espírito, não, pelo amor de Deus, mas é essa conexão com Deus. Ontem, reestudando o nosso lar, viu, dona Ed? E reestudando o nosso lar para os italianos. E ouvindo o áudio da Irene sobre a casa do escritor e a Patrícia, assim eu boto curiosidade em vocês, para vocês irem ouvir, tá, meu povo? Então a Patrícia vai falando da beleza que tem a parte da natureza da colônia onde ela tá agora, né? Então, as flores que formam frases, né? Que formam frases para louvar o Criador. Olha que coisa linda. A beleza é tudo que vai ao redor é para louvar o Criador, porque o nosso objetivo não é chegar a Deus. Não é? O Elcio disse assim, e o mundo é material. E evoluiremos nele, claro, porque nós precisamos viver no mundo, mas não precisamos ser dele, porque nós somos do mundo espiritual e nós estagiamos aqui. E o Evangelho segundo o Espiritismo, sabe, Elcio, ele trata exatamente disso, nadando de braçada. Ele fala, o homem do mundo. O homem tem que viver a sua sociedade, viver como os homens da sua época. Quando nós os estimulamos ou incentivamos a estar em contato conosco, não significa que tem que ser sisudos, né? Ou sérios demais, ou coisa vária, mas aquela da consciência tranquila. Então nós vamos viver o mundo, usufruir das coisas do mundo sem precisar pertencer a ele. Então as coisas do mundo material, no qual entendo falar, são aquelas que estimulam as nossas más paixões. Porque as paixões também são boas, mas a gente tem desculpismo. Nós espíritas temos muitas desculpas. A gente fica nesse desculpismo, mas eu tô aqui na vida, é assim, eu conheço um monte, né? E tem uma dificuldade muito grande por causa ainda da cabeça dura, que ainda não entendeu que ele pode viver o mundo, se deliciar no mundo, usufruir de todos os bens que Deus te deu, porque nós estamos aqui para isso, sem precisar ser atrelado a ele, ou ao menos libertar deles. Quem é que não gosta de um bom brigadeiro? Mas quem trocaria um bom brigadeiro por um abraço? Existe uma distância disso, é ou não é? Quem é que não gostaria de comer um bolo desse que faz a Dona Edna, aqueles pão de mel que faz a Dona Edna? Oh, meu Deus! Eu então, hein, Dona Edna? Muito! Essas delícias todas. Mas se eu tivesse que trocar as delícias que faz Dona Edna por uma tarde lá com a Dona Edna, numa malha de Godói, com aquelas moçoilas todas, eu ficaria lá com as moçoilas todas, estudando, arrumando os pacotinhos, as coisas para as crianças, enfim. Então, o que é que o mundo te atrai? Nós temos que nos observar. Quais são as alegrias do mundo? O que é que meu coração humano ainda busca? E a Dona Ivone diz, olha, se o cristão, se o filho de Deus, que é o obsidiado, ele trabalha em si, ele vai, através da sua mudança, ajudar o próprio obsessor. Ele vai ajudar ou o obsessor porque persegue ele por mágoas do passado, que é onde se enquadra a mesma palavra obsessão, ou simplesmente uma perseguição de um espírito por sintonia, uma afinidade, né? Por sintonia. Então ele pode sintonizar e tá ali acopladinho em você, que é diferente da obsessão, mas isso nós tratamos em estudos anteriores. Então, transformar com o exemplo os nossos irmãos.
que vão estar conosco e nos dando um bem-estar enorme. Kardec trata isso, nada de braçada, no Livro dos Médiuns, né? Que é uma satisfação deliciosa. Com o tempo, aquele espírito vir como um companheiro, como um trabalhador. No livro Sexo e Destino, vocês lembram, né? Aquele obsessor terrível do Cláudio Nogueira, como era o nome dele? Não me vem na mente agora. Que depois ele se transforma tanto, né, dona Edna, que ele passa, do jeito dele, a colaborar para melhorar a economia espiritual daquela família, no qual ele estava só sugando antes, né? Ele estava só sugando a energia do Cláudio Nogueira, porque ele era um obsessor por sintonia. Então ele estava ali só sugando e me esqueci o nome dele. Depois ele dá uma transformação assim, impressionante. A dona Edna nos diz, as verdadeiras alegrias do espírito nos ajudam no crescimento necessário. Porque a gente já começa por sintonia, dona Edna, a buscar satisfações em coisas que as pessoas não acham que é satisfatório. Porque, por exemplo, e a senhora sabe, hoje, com esses seus 70 anos maravilhosos de experiência de luz, né, vivenciando, amadurecendo, que lidando, 75, né? É porque a senhora tem cara de 68, né? Na verdade, mas eu chutei assim para não ser exagerar. Pois é, nós sabemos que os companheiros espíritos, mas quantos são assim? Eles vão, por exemplo, na reunião espírita do sábado, que tem a mediúnica, eles vão para a doutrinária, vamos dizer, na quarta. Se tiver um eventozinho de... como é que chama? Que recolhe coisa para dar os necessitados e tal, ele vai. Enfim, ele vai 2 vezes por semana. Acabou o compromisso dele com o centro espírita. Eu já ouvi de amigas minhas dizer assim, porque a gente se compromete muito, ocupa o nosso tempo 24 horas por 24, isso não tá certo, porque no Brasil, o centro espírita, você vai lá 2 vezes, 3 vezes, acabou, cada um volta pra sua vida. Isso aí vou fazer igual o codificador. Assim, ó. Quem pensa assim, isto é um erro. Porque o nosso verdadeiro centro espírita, o nosso tempo, somos nós mesmos. A gente vai fazer o quê? Pegar um fôlego no grupo espírita para voltar para sua camisa fora dele. Então, não nos desobrigamos com o grupo espírita. Então, a gente acha, não, mas já vou 3 vezes no centro. E aquela vivência social do centro é onde você constrói, gente, a sua afinidade espiritual, a sua família energética. Então você começa a ter, quando é sincero, e não é somente por um apoio qualquer, você começa a ter uma necessidade de estar juntos. E muito menos, como eu estava dizendo, viu, o seu Elcio, as coisas do mundo. Então você já necessita menos daquela ida no bar. Você já necessita menos daquela churrascada. Necessita menos, não quer dizer que não gosta. Necessita menos, você já se encontra mais prazer em uma coisa do que outra, não é? Você começa a ter uma necessidade menor dessas coisas da vida, né, Elcio? E se sintonizar cada vez mais com aquela família no qual você está encontrando, não só para usufruir deles o conhecimento, usurpar deles as energias, ou ficar o tempo todo pedindo favores aos espíritos para acertar a sua vida, para curar a sua doença, né? Não, você vai entrar como doador, para que você possa também dizer, tô aqui, o que é que tem para eu fazer? E isso cria-se uma afinidade energética. E é muito interessante essa coisa do eu me desobriguei, ok, tchau, né? O Elcio colocou ali pra ele, minha esposa disse que só falta eu levar a minha cama para a fraternidade que eu participo. Você não precisa levar a sua cama, Elcio, você deixa 2. Você fala, amor, essa aqui é toda nossa. Eu vou comprar e logo é outra.
E vou comprar de casal, porque se é qualquer coisa, você vai dormir mais eu lá, para já acordar no serviço, né? Mas é verdade mesmo, são 24 horas, até porque nós somos médios 24 horas, né? Dona Edna colocou ali para nós. O compromisso assumido é onde estivermos. Estar ligado à instituição que escolhemos faz parte integrante da nossa vida. Exato. Assumir o compromisso onde estou. Então, eu estou trabalhando para o bem na Itália, em Nápoles, bem. Mas se a vida me colocar para trabalhar e me colocar em Milão, que seja em Milão. Se me colocar na Conchichina, vai ser na Conchichina. Se vai ser no Brasil, vai ser no Brasil. Por quê? Mas isso eu vou continuar no próximo áudio. Hein? O que você acha, Elcio? Por quê? Porque, né, Dona Edna, o centro espírita somos nós mesmos, na verdade, né? Mas nós precisamos dessa convivência fraterna e espírito de serviço, sem dúvida. Ó, Elcio, Elcio, você é o máximo da sabedoria. Eu acho que você foi chinês, né, Elcio? Eu vou colocar você, Andréa. Pedra que muito rola não cria limo. Poxa, viu aí? Aí Elcio vai botar assim, Meixo chama. Quem foi que falou o espírito chinês lá? Exato, Dona Edna disse para nós, porque o compromisso é do espírito onde formos colocados. E que a gente cumpra o nosso papel, não só como visitantes ou usufrutários dos favores celestiais, que é o que André Luiz vem dizendo para nós em uma coleção inteira de livros. Mas chegou o nosso tempo e vamos concluir, né, o nosso trabalho com essa reflexão. A Dona Ivone, ela vai trazer mais para frente, ela tira uma parte do prefácio do capítulo 28, que é sempre o capítulo das preces, né, Dona Edna? Não é uma coincidência esse negócio? A senhora não acha? Como é que a gente está estudando, a Dona Ivone também está estudando, no mesma semana, no mesmo período, falando do capítulo 28 das preces? Não é? Primeiro para as reuniões espíritas, né? Que coincidência, né? No mesmo período. Capítulo 28, parágrafo 81, que é a prece para ser dita pelo obsidiado, e ela vai trazer um trecho do próprio prefácio. Um trecho do prefácio, e ela traz essa meditação, mas aí eu vou continuar na semana que vem. Como diz Dona Edna ali para nós, é eles que dirigem, né? Dirigem até o meu próprio erro. Só pode que isso, meu livre-arbítrio. Ô, Dona Edna, a senhora não vai acreditar, mas eu vou falar depois das preces. Vou falar depois das preces. Então, pessoal do GE, pessoal da página, pessoal aqui do Sociedade Espírita Maria de Nazaré, que nós possamos, em prece, agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos juntos, a consolação que nós encontramos no trabalho, que edifica, que moraliza e que nos eleva. Obrigada, meu Deus, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, gente, concluindo o nosso trabalho, o telefone aqui tá tocando, mas vocês não se importem. E nós vamos conversando lá pelo chat do GE, à disposição também com o Dudu. Vocês podem colocar as perguntas de vocês lá, tá bom? Beijo e fica com Deus.